Na superfície, Urano parece calmo, e ainda assim suspeitamos há muito tempo que por dentro deve estar acontecendo algo muito estranho. Então, em 1986, quando a NASA finalmente conseguiu investigar Urano pela primeira vez com a missão Voyager 2, o que eles encontraram foi simplesmente incrível. Enquanto a maioria das pessoas provavelmente pensa que Urano é cheio de gás, agora estamos percebendo que, na verdade, ele está cheio de algo massivo. Uma combinação estranha de forças que parece desafiar toda a lógica. E os cientistas da NASA levaram mais de 40 anos só para entender isso a fundo. Então hoje vamos procurar respostas nas profundezas de Urano. Você pode estar se perguntando como Urano recebeu um nome tão incompreendido e frequentemente pronunciado errado. E na verdade existe uma história muito interessante aí que começa quando o planeta foi descoberto pela primeira vez. Daqui da Terra, Urano parece ser extremamente pequeno, apenas um ponto apagado no céu noturno. Antes de sabermos algo sobre ele, astrônomos antigos pensavam que era uma estrela distante. Em 1781, porém, um astrônomo amador chamado William Herschel percebeu que esse ponto estava se movendo um pouco mais devagar do que o restante das estrelas, quase como se estivesse ficando para trás no céu noturno. Em seguida, o objeto foi oficialmente classificado como o sétimo planeta do Sistema Solar, e como Herschel foi o primeiro a descobri-lo. Ele escolheu o nome Georgium Sidus, que em latim significa estrela de Jorge, em homenagem ao rei da Inglaterra na época. Não surpreendentemente, fora da Inglaterra, essa não foi uma decisão popular, então alguns anos depois, a comunidade científica renomeou o planeta para Urano, que é o antigo deus grego do céu. Urano, além da Terra, é o único planeta sem nome de deus romano, mas ainda assim é mais consistente do que dar a ele o nome de um rei. Agora, na época, precisamos entender que a descoberta de Urano foi algo enorme. Naquela época, o nosso modelo existente do Sistema Solar terminava em Saturno, que fica a cerca de 1 bilhão e 400 milhões de quilômetros do Sol. Urano estava a pouco mais de 3 bilhões de quilômetros, então o Sistema Solar conhecido basicamente dobrou de tamanho. Astrônomos passaram a estudar Urano de perto e o que descobriram foi chocante. Eles logo notaram que o planeta tinha pelo menos 5 grandes luas em órbita. Por enquanto, eles ainda estavam muito longe para ver qualquer detalhe, mas havia algo extremamente estranho sobre elas. A órbita delas ao redor de Urano era quase vertical, e como as luas tendem a orbitar os planetas ao longo de seus equadores, isso sugeria algo muito estranho sobre sua rotação. Ao contrário da maioria dos planetas, que parecem girar mais ou menos de lado enquanto orbitam o Sol, Urano pode parecer mais como se estivesse rolando ao longo de sua órbita. Hoje, sabemos que o eixo de rotação está inclinado em cerca de 98 graus em relação à sua órbita, quase perfeitamente de lado, e isso cria um efeito muito estranho. Então, em vez de olhar para Urano como duas metades, vamos dividi-lo em 4 quadrantes. No primeiro caso, o planeta gira perpendicular ao Sol, com um lado sempre iluminado e o outro sempre escuro. No próximo quadrante, ele gira diretamente em direção ao Sol. Como Urano completa uma rotação a cada 17 horas, seu ciclo de dia e noite se assemelha ao da Terra. Mas em vez de nascer no leste e se pôr no oeste, na verdade é de norte a sul, um dia vertical. No quadrante seguinte, o lado de Urano antes escuro passa a receber luz constante. E no último, o planeta volta a um ciclo vertical de dia e noite, mas dessa vez na direção oposta, com o Sol nascendo no sul e se pondo no norte. Esse padrão sazonal era inédito no Sistema Solar, e os cientistas acreditavam que essa combinação incomum de exposição ao Sol deveria gerar padrões climáticos extremos na atmosfera de Urano. Por alguma razão, sempre que o observávamos, o planeta parecia quase imóvel e sem características. Isso era muito suspeito, e significava que, se quiséssemos descobrir o que realmente estava acontecendo dentro de Urano, teríamos que chegar mais perto. Mas era mais fácil falar que fazer. Veja, Urano está a quase 3 bilhões de quilômetros da Terra. Por isso, por muito tempo, chegar até ele foi visto como um sonho impossível. No entanto, em meados da década de 1960, os astrônomos perceberam um raro alinhamento planetário que só acontece a cada 175 anos aproximadamente. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno estariam todos em uma posição muito conveniente em suas órbitas. E usando cada um deles como ponto de apoio em uma manobra conhecida como assistência gravitacional, uma espaçonave poderia, em teoria, visitar todos os 4 no mesmo trajeto. Era altamente ambicioso, mas era possível, e foi assim que a NASA começou a planejar a Voyager 2. A missão seria lançada em 1977, mas poucos meses antes, uma descoberta mudou totalmente nossa visão sobre Urano. No começo do ano, pesquisadores observavam Urano eclipsando uma estrela distante quando algo inesperado ocorreu.
Pouco antes de passar atrás de Urano, a estrela piscou algumas vezes e quando saiu do outro lado, piscou novamente. Depois de verificarem suas medições, os pesquisadores descobriram que Urano tinha anéis, pelo menos 5 deles. Mas esses anéis ao redor de Urano não são normais. Diferente dos anéis de Saturno, que são bem espalhados e muito brilhantes, os de Urano eram escuros e muito finos. Isso foi muito preocupante ver. Com a rotação de um planeta, rochas, poeira e outros materiais em seus anéis são atraídos de formas levemente diferentes pela gravidade. Então, ao longo de centenas de milhões de anos, elas naturalmente iriam se chocar umas com as outras, se espalhar e os anéis iriam gradualmente se expandir para fora, formando uma espécie de disco. Isso é parte do motivo pelo qual os anéis de Saturno são tão largos. No caso de Urano, os anéis eram estreitos e confinados a faixas específicas, indicando que algo os mantinha alinhados, mas os cientistas não sabiam o que era. Com o lançamento da Voyager 2 próximo, enfim, teríamos respostas. Antes de tudo, quero garantir que vocês sabem o quanto adoro Urano, tanto que criamos essa nova camiseta e a colocamos na nossa loja online. Vou mostrar ao mundo meu amor por Urano e espero que vocês também estejam animados. Confiram no link na descrição depois que terminarem de assistir ao vídeo, é claro. A Voyager 2 foi lançada no final de 1977 e depois de passar por Júpiter e Saturno, levou quase 9 anos até 1986 para chegar a Urano. Quando a sonda se aproximou, ela descobriu que o planeta tinha muito mais luas do que havíamos conseguido observar da Terra, e algumas delas pareciam ter sobrevivido a catástrofes. A lua gelada Miranda parecia marcada por cicatrizes, como se tivesse sido despedaçada e remontada às pressas, feito um Frankenstein. Miranda tem apenas cerca de 470 km de diâmetro, do tamanho da Inglaterra, e mesmo assim possui os penhascos mais íngremes já vistos no sistema solar. Isso é surpreendente. Alguns deles chegam a ter até 20 km de altura, sendo que, para você ter uma ideia, o penhasco mais alto da Terra tem pouco mais de 1,6 km. Além de revelar mais 2 anéis tênues na parte externa de Urano, a Voyager 2 também explicou por que são tão estreitos. Algumas pequenas luas internas de Urano orbitam próximas aos anéis do planeta e, com sua gravidade, puxam suavemente as partículas dos anéis. Se afastam muito para dentro, uma lua as empurra de volta. Se vão muito para fora, outra as puxa para o lado oposto. Com o tempo, essas forças gravitacionais estabelecem um equilíbrio que mantém os anéis de Urano em faixas muito estreitas por centenas de milhões de anos. Por isso, algumas luas de Urano são chamadas pastoras, pois como um pastor guia ovelhas, elas guiam os anéis de Urano. Agora, o que mais empolgava os cientistas para estudarem Urano era seu clima. Da Terra, Urano sempre pareceu suspeitamente sem graça. Sabíamos que sua atmosfera tinha muito metano, que absorve luz vermelha e dá a cor azul esverdeada, mas nunca vimos algo realmente interessante lá. E isso era muito estranho, afinal este é um planeta onde partes da atmosfera passam constantemente por décadas sob luz solar direta, décadas em um ciclo normal de dia e noite, e décadas em completa escuridão. Os cientistas esperavam que, ao se aproximar, a Voyager 2 mostrasse que Urano possui alguns dos climas mais extremos do sistema solar. Mas em vez de tempestades violentas ou sistemas climáticos dramáticos, o que ela encontrou foi algo parado, quase suspeitamente calmo. Um dos principais motivos é que Urano não tem algo presente em seus planetas vizinhos. Planetas gigantes como Júpiter, Saturno e até Netuno têm núcleos ativos, então eles geram grandes quantidades de calor interno que funcionam como combustível para a atmosfera. Por isso todos têm tempestades visíveis na superfície. O núcleo de Urano ainda está ativo também, mas só um pouco. Ele gera bem menos calor que seus vizinhos, então sua atmosfera tem bem menos energia para agir. Mistério resolvido, certo? Interior frio e atmosfera calma? Bem, não exatamente. O núcleo incomumente inativo de Urano causou outro problema. Antes da Voyager 2, os cientistas não sabiam se Urano tinha um campo magnético. Eles achavam que poderia ter, pois Júpiter e Saturno tinham. Mas quando a sonda se aproximou para medir o ambiente magnético, descobriram que Urano tinha um campo magnético, porém era diferente de tudo já visto. Observando a Terra, vemos que os polos magnéticos quase se alinham ao eixo de rotação, formando linhas simétricas ao redor do planeta. Sabemos que o magnetismo vem do interior do planeta, onde um núcleo metálico sólido é envolto por outro de metal líquido. E à medida que o líquido gira ao redor do sólido, ele se torna um enorme gerador elétrico que magnetiza todo o planeta. Dentro de Urano não há rocha ou metal derretido, mas algo lá dentro está gerando eletricidade, e faz isso da maneira mais caótica possível.
O campo magnético de Urano não era centralizado, estando deslocado por cerca de 1/3 do raio do planeta. E ainda mais estranho, ele estava inclinado em quase 60 graus em relação ao seu eixo de rotação, que, se você se lembra, já estava inclinado em mais de 90 graus. E isso significa que Urano pode criar alguns dos fenômenos meteorológicos mais estranhos de todo o sistema solar. Normalmente, o campo magnético de um planeta funciona como um escudo, protegendo-o do vento solar, já que o Sol gera muito mais que luz. Ele também lança partículas radioativas eletricamente carregadas no espaço. O escudo magnético regula o movimento do vento solar ao redor do planeta. Aqui na Terra, nosso campo magnético nos protege dos perigos da radiação solar e cria auroras como a aurora boreal. Mas o campo magnético de Urano não é tão estável ou simétrico quanto o nosso. À medida que o planeta gira, seu campo magnético oscila pelo espaço em um movimento de saca-rolhas, e as auroras não ficam restritas aos polos. Em vez disso, elas se deslocam ao redor do planeta de maneiras imprevisíveis. Essa forma estranha, junto com o fato de que o núcleo de Urano era frio demais para gerar um campo magnético tão poderoso, levantou uma pergunta óbvia. Como Urano consegue ter um campo magnético? Uma teoria sugeria que o campo magnético de Urano era gerado mais perto da superfície, e não no núcleo. A Voyager 2 confirmou que o planeta não era só uma versão mais fria de Júpiter ou Saturno, ambos gigantes gasosos. Em vez disso, ele pertencia a uma categoria completamente diferente de planeta, os gigantes de gelo. Mas esse não é o tipo de gelo que você encontraria na sua geladeira. Em vez disso, o interior é composto principalmente de água, metano e amônia. Mas como o planeta é tão massivo, esses materiais são comprimidos sob uma pressão inimaginável. E sob condições tão extremas, Urano para de se comportar normalmente. Então, em vez de gelo sólido, frio e congelado, o interior se torna uma espécie densa de material pastoso, que pode chegar a quase 5.000 graus Celsius. À medida que essa lama se agita e se move lentamente dentro de Urano, ela realmente começa a conduzir eletricidade, o suficiente para criar todo um campo magnético, mesmo que seja inclinado e fora do centro. Agora, Urano ser preenchido com uma lama elétrica quente é bem estranho, mas faz sentido dado o ambiente. O que faz menos sentido é a radiação poderosa que envolve Urano. Planetas com campos magnéticos como Júpiter, Saturno e a Terra têm cinturões de radiação. São regiões no campo magnético de um planeta onde partículas carregadas do vento solar ficam presas e giram em espiral. Elas são invisíveis, mas estão lá. E a Voyager 2 descobriu que Urano também as tinha, exceto por um problema: elas eram absurdamente poderosas. Os cinturões de radiação de elétrons de Urano eram tão intensos que ficaram atrás apenas dos de Júpiter. Mas isso não fazia sentido, pois ao mesmo tempo, a Voyager media outra coisa ao redor de Urano que parecia contradizer essa descoberta. Os cinturões de radiação de elétrons de um planeta precisam obter suas partículas de algum lugar, e geralmente é do plasma que fica flutuando em sua magnetosfera. Plasma é um gás de partículas carregadas, como as dos cinturões de radiação de elétrons. Para que os cinturões de radiação de Urano sejam tão fortes, sua magnetosfera precisaria estar cheia de plasma. E ainda assim, quando a Voyager 2 mediu a magnetosfera de Urano, ela quase não tinha plasma, longe de ser o suficiente para alimentar um cinturão tão poderoso. Então, para os cientistas, isso foi um pouco como encontrar um incêndio furioso sem combustível para mantê-lo aceso. Isso não correspondia a nenhum modelo científico existente, então criou uma grande dúvida. Como Urano pode ter alguns dos cinturões de radiação mais intensos do sistema solar se parece faltar o material que deveria alimentá-los? No fim, a Voyager 2 permaneceu perto de Urano por cerca de 6 horas, tempo suficiente para transformar o planeta de um mistério pálido em um dos mundos mais estranhos já vistos. Mas os cinturões de radiação do planeta continuaram sendo um mistério, e levaria décadas até que isso fosse resolvido. Desde a Voyager 2 temos estudado Urano daqui da Terra, e aprendemos muito mais sobre ele. Mas em 2024, quase 40 anos após o breve encontro da Voyager 2 com o gigante de gelo, cientistas reanalisaram seus dados e fizeram uma revelação chocante. A Voyager pode ter pegado Urano em um dia extremamente estranho. Veja, por volta de 24 de janeiro de 1986, exatamente no dia em que a Voyager estava passando por lá, Urano parece ter sido atingido por uma rajada rara e incomumente poderosa de vento solar. O campo magnético de um planeta geralmente desvia essas partículas, mas esse vento solar foi tão intenso que atingiu Urano diretamente, antes da Voyager observá-lo. Os cientistas agora acreditam que isso comprimiu a magnetosfera de Urano para quase 20% do seu volume normal, o que pode ter supercarregado temporariamente seus cinturões de radiação, ao mesmo tempo em que expulsou grande parte do plasma ao redor do sistema.
A Voyager observou Urano durante um dos eventos de clima espacial mais raros que o planeta já teve. E por quase 40 anos, muito do que pensávamos saber sobre Urano foi baseado nesse evento atípico. Toda vez que olhamos para Urano, ele parece ainda mais estranho. Agora, sabendo que nem o vimos agir normalmente, só sabemos que precisamos voltar. Urano não é o único gigante de gelo do Sistema Solar. O próximo destino da Voyager 2 foi Netuno, onde ela encontrou algo ainda mais bizarro. Então, descubra tudo o que a NASA encontrou em Netuno assistindo a este vídeo aqui. Se você gosta de Urano, confira o link abaixo.